Novamente, estamos voltando para um quadro. Faz muito tempo que eu gravei a última vez, tá bom? Mas eu juro para vocês que toda semana vai ter uma ou duas questões do Uri, que agora mudou de nome, né? Agora não é mais Uri o nome, agora é o Big Crown. Fizeram essa mudança já faz um tempinho aí e eu acabei que não acompanhei porque, né, estava sem usar. Mas galera, hoje vamos voltar aqui, vamos fazer essas questõezinhas aqui. Questão simples, fácil, porém é bom a gente dar uma prestada de atenção, certo? Principalmente que vai ter umas mudançazinhas agora, coisa que antes a gente fazia que não vai necessariamente mais necessário. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer a 1017 de nome gasto de combustível. Vamos ler rapidinho, beleza? Porque eu já gravei essa aula, mas eu gravei sem o áudio. Então tô meio de saco cheio de gravar ela. Joãozinho quer mostrar a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem. Ao utilizar um automóvel que faz 12 quilômetros por litro, Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros gastos em uma viagem. Ao utilizar um automóvel que faz 12 quilômetros por litro. Para isso, ele gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas, a velocidade média durante a mesma em km por hora, e assim pode-se obter a distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros seriam necessários. Mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Então pronto, galera. Já deram aqui tudo que a gente precisa fazer. A gente já tem aqui algumas informações iniciais, que é, por exemplo, que o automóvel faz 12 km por litro, que, deixa eu ver aqui, que ele quer que a gente efetue um cálculo, que primeiro a gente vai ter que ter o tempo gasto na viagem em horas, depois a velocidade média, e por fim ele quer que a gente calcule quantos litros seriam necessários para a viagem, né? Também quer que a gente veja a distância percorrida. Então vai ser simples, beleza? A gente vai começar pegando as medidas, beleza? Que vai ser qual? Autonomia, que ele já deu lá na questão, né? Que é 12 quilômetros por litro. Então a gente vai colocar aqui 12 km por litro, só para a gente não se esquecer qual é a medida, né? Qual é a unidade de medida. A gente não vai botar o km por litro, porque senão quebra o código todinho, né? Isso aí eu nem preciso explicar. Mas bora lá. Para isso, efetuar o cálculo deve fornecer, então a gente deve precisar dar o input, deve fornecer a gente que vai entregar, né? No caso aqui, o que foi fornecido ele já deu. Então deve fornecer o tempo gasto na viagem em horas. Então a gente vem aqui, tempo gasto é igual ao input. Antes disso eu vou explicar um negócio. Se a gente botar só o input, beleza, vai. Mas o certo é o que? A gente dizer qual é o tipo do input. Se ele vai ser, por exemplo, int, se vai ser float, vai ser um boolean, ou string, né? E por aí vai. Mas no caso, esse aqui, como é que vai funcionar? Se a gente colocar só um int, vai dar errado. Por quê? Porque ele pede aqui o tempo gasto na viagem em horas. Eu posso rodar tanto 1, 2, 3 horas, como eu posso rodar 2 horas e meia, 2 horas e, sei lá, 40, e por aí vai. Então vai ter que ser um float, não vai quebrar o nosso código. Certo? Vocês entenderam, né? Não vai ser sempre o inteiro, pode ser um número quebrado algumas vezes. Então vamos botar float input e show. Aí depois ele pede aqui que a gente veja a velocidade média durante a mesma. Então a velocidade média durante a viagem. Isso aí a gente também vai precisar fornecer. Então bora botar velocidade vai ser igual a também float. Por quê? Porque a gente pode tanto fazer uma velocidade de 100 km por hora, como a gente pode botar de 112,40, 113,5 e por aí vai, né? E principalmente quando a gente fala de média, porque média vai ser o quê? Por exemplo, 120 mais 120 vai dar os 240, né? Pegar esse resultado e dividir por 2, porque é a quantidade desses dois aqui vai dar 120, beleza? Então a gente precisa fazer um float, porque agora deu 120, mas poderia dar um resultado bem quebrado. Ainda mais, por exemplo, se o cara rodar 3 horas, não vai ser a mesma velocidade durante 3 horas. Então vamos lá, tá um input aqui, e agora o que, é que a gente vai precisar? Assim pode-se obter a distância percorrida. Então ele vai querer que a gente veja qual foi a distância percorrida. Então vamos fazer o cálculo aqui, cálculo da distância. Como é que vai funcionar esse cálculo? Se o cara ele rodar uma hora a 120 km por hora, então significa o quê? Que ele, durante uma hora, ele rodou 120 km. E se fosse, por exemplo, 2 horas a 120 km por hora, aí ele teria rodado 240 km. Por quê? Porque a cada hora ele vai rodar 120. 120 vezes 2, 240. Então, eu acho que deu para vocês entenderem. Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu já falei, vezes. Então, a distância vai ser igual ao quê? Ao tempo gasto, certo? Então, se ele rodou 1, 2 ou 3 horas, vezes a velocidade dele. Então, se ele rodou uma hora a 200 km por hora, a 220, por aí vai. Então, velocidade. Beleza? Tanto faz a gente botar a velocidade vezes o tempo, como o tempo vezes a velocidade. Vai dar na mesma. Então, vamos lá. A gente colocou a distância. Então, vamos dar um print aqui, pra gente ver a distância.
certo? E também eu vou dar... Não, vou dar print no float não, porque vocês entendem, vocês são espertos. Então vamos lá, dá um OK aqui. Então vamos botar que ele rodou por 1 hora, 123.4. Foi a média de velocidade dele. Foi bem alto. Ele deu 123.4 porque foi vezes 1. Então vamos botar um número maior aqui. Botar 3, 130 e... Não, botar um número menorzinho. 112 V.4. Deu essa distância aqui. Ele percorreu durante 3 horas, né? Ele andando aí 3 horas, ele percorreu uma distância de 337 quilômetros e um número quebradão, quase 338. Então, acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aí como é que está o andamento da questão. Então, vamos tirar aqui e tirar esse print que você já viu. E por fim, o que é que ele quer aqui, né? Por fim não, por última conta que a gente vai fazer. Ó, ele quer que a gente obtenha a distância percorrida e em seguida calcular o quantos litros seriam necessários para percorrer aquela distância. Então, a gente já tem aqui, vamos botar cálculo litros. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Para a gente saber o litros que seriam gastos, a gente tem que pegar a autonomia do carro e dividir no caso, pegar a distância e dividir pela autonomia. Então, por exemplo, se o cara rodou 120 km e a autonomia do carro é de 12 km por litro, então significa o quê? Que ele vai ter gasto 10 litros, tá bom? Ah, Caleb, não entendi, então vamos lá para a calculadora. Se o cara ele rodou 120 km, beleza, e a autonomia do carro é 12, a gente vai ter que dividir porque é autonomia. Autonomia é divisão. Se a gente botasse vezes, ele ia aumentar e ia dar um número todo quebradão, que não é o certo, beleza? Então a gente vai fazer vezes 12 aqui, vai dar exatamente 10. Por quê? Porque 120 dividido por 12 é igual a 10, beleza? Do mesmo jeito que 10 vezes 12 vai dar 120 e por aí vai. Então bora lá. Como é que a gente vai fazer essa variável? A gente vai botar litros, gastos, beleza? Vai ser igual ao quê? A distância dividido pela autonomia. Então vamos lá dar um print aqui em litros gastos. Se o cara rodou 3, vamos botar 2 aqui, 2 horas a 120 km, ele vai ter rodado 20, ele vai ter gastado 20 litros, tá bom? Do mesmo jeito que se ele tiver rodado 1 hora a 120 km, ele vai ter gastado 10 litros, do jeito que eu falei para vocês, beleza? Se a gente botar um número quebrado aqui, ó, botar 2 horas a 132,40, ele vai ter gastado 22 litros e um númerozão quebrado aí, né? O número do capeta. Ok, a nossa questão já foi respondida. Por quê? Porque ele queria que a gente calculasse a distância, a gente obtesse, né, no caso, a distância percorrida e em seguida calculasse quantos litros seriam necessários. Tanto que a saída aqui, ó, imprima a quantidade de litros necessários para realizar a viagem. Mas o que é que foi aqui? Qual foi o erro aqui? Ó? O erro não, o problema que a gente tá tendo aqui. Ele só tá dando... Vamos botar um número quebrado que é para mostrar certinho para vocês. Foi 2 horas a 134,40. Olha só o tanto de casa decimal que ele está dando. E aqui na questão ele pede quantas? 3 dígitos após o ponto decimal. Então a gente precisa que nossa resposta saia assim. Então como é que a gente vai resolver isso? Se vocês viram as últimas questões que eu fiz aqui, a gente tem duas formas de resolver. No caso tinha só uma, agora a gente tem duas. A nossa forma 1, que eu vou até botar aqui, ó. Forma 1 do print, que é justamente a forma que a gente usava, beleza? Que é como? Com ponto format. Então a gente faria como? A gente dá um Ctrl X aqui, só para adiantar. A gente colocaria aqui os parênteses, né? E dentro do parênteses a gente colocaria, por exemplo, assim, esses dois negocinhos, o 2.3f. Aí por fora do parênteses, né, das aspas no caso, a gente botaria ponto format, abre e fecha parênteses e dá o Ctrl V, que é a variável de litros gastos. Então, a gente dando um OK aqui, ele vai dar o litros e 3 pontos decimais. Tanto que se a gente ver o de baixo, não está formatado, ele deu uma arredondada e tudo, beleza? Tem essa forma que se a gente colocar só esse código aqui daqui para cima, ele vai dar certo, né? Porque se botar esse outro print aqui, ele vai dar erro, porque ele só quer uma saída. Mas aí dá certo. Só que tem a outra forma nova da gente resolver, que foi uma forma que eu aprendi recentemente, para ser certo para vocês. Que, se eu não me engano, essa forma aqui é do Python novo. Então a gente vem aqui, bota um F, que é para dizer que vai ser um print formatado, e abre e fecha parênteses. Aí dentro desses parênteses vai ser basicamente a mesma coisa. A gente abre e fecha as chaves aqui, dá o 2.3f. Botei só o errado aqui. Pronto. E só. Basicamente aqui tá feito. Só que você pergunta, certo, Caleb, vai precisar ponto format ou alguma coisa? Não. Porque a gente vai colocar, o que a gente ia colocar aqui dentro do ponto format, que é a variável que ele vai usar para formatar aqui, a gente coloca aqui dentro. Porque aqui no ponto format a gente poderia botar várias coisas dessa aqui e sair separando aqui por vírgula. Botar vírgula, sei lá, autonomia, vírgula, botar a distância. A gente ia vir aqui e botar isso, vírgula,
autonomia, a gente botava só assim, né, porque não precisa formatar, e a distância a gente ia botar 2.2f só, beleza? E se a gente colocar para rodar aqui, vamos botar, o tempo gasto foi 3 horas, a velocidade foi de 123.5, e ele ia dar aqui, ó, que esse foi o litro gasto, essa aqui é a autonomia do carro e essa foi a distância percorrida, beleza? E para fazer dessa forma aqui, com o novo print, basta a gente só pegar e colocar aqui dentro da própria variável, beleza? Pode ser que seja até melhor para a gente se organizar, beleza? Deixa eu botar só ajeitar aqui, 2F e aqui sem nenhum F. Vou colocar para rodar. Vou botar aqui 3 horas, 123.6. E ó, saiu do mesmo jeito, tá vendo? Então aí vai muito do que você quer. Se você quiser usar a forma que a gente já usava, beleza. Se não, você usa a forma 2, que é a forma 9. Eu vou usar a forma 2 só pra gente poder exemplificar e ficar direitinho, beleza? Então aqui já tá respondido, a gente só vai... Eita, já ia fazendo merda. Já ia botando coisa que a questão não pede. Beleza? Tomem cuidado, galera. Senão vai ficar dando erro, você vai saber por quê. Então vamos vir aqui, a gente vai trocar de Java Python, PHP, aí tem Python 3, Python.8. Se você for usar aquela primeira forma de print, pode usar o Python 3, vai dar certo. A segunda só funciona a partir de 3.8, beleza? Então, Ctrl A, Ctrl V, a gente dá essa aqui, enviar. Ele vai pedir aqui uma confirmação, que a gente não está usando o chat GTP, né? E verifica. Agora a gente vai esperar e vamos ver se vai dar certo. E pronto, certíssimo, com confetes e tudo. Então muito obrigado, galera, e até a próxima aula.